Oi pessoal, tudo bem? Então, eu fiquei 2 anos praticamente sem fazer um vídeo novo, né? Eu estava acostumada aí com o Instagram e acaba que a gente se acomoda um pouco. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que afetou inclusive a minha própria vida no passado e que eu vejo que muita gente está passando por isso, embora não queira falar, né? Que é a bulimia, um distúrbio alimentar extremamente grave. Então, gente, sobre a bulimia é um distúrbio alimentar que consiste principalmente de ingerir grandes volumes por culpa de qualquer coisinha, tá? A pessoa come alguma coisa achando que, tipo, é errado, né? E geralmente tem uma fome embutida real, tá? E por causa daquela coisinha, a pessoa começa a comer outras coisas que fala, eu tenho que vomitar aquela coisinha, então eu tenho que fazer um volume, já que eu tenho que vomitar, vou comer muito. Enfim, é um distúrbio que de quem está de fora fala, gente, mas é só parar com isso. Mas não. Infelizmente, isso é um vício que se instala, tá? Em termos de tudo, de busca de açúcar, busca de gordura, isso falando bioquimicamente, né? É uma fome real junto com uma fome psicológica, né? Algo que a pessoa tem uma insatisfação com ela própria muito grande, que está no inconsciente, né? Nem sempre a pessoa descobre o que é, simplesmente ela não gosta do próprio corpo, do nada, né? Para vocês terem uma ideia, eu comecei esse distúrbio, eu tinha 14 anos de idade, eu não sabia nem que existia, nem que tinha esse nome, eu simplesmente resolvi vomitar porque eu estava achando que eu estava barriguda, tá? E hoje em dia, que eu tenho 50 anos, eu tenho o mesmo peso daquela época, que é 58 quilos, e eu me achava gorda. Então, vocês veem que há um processo também de distorção de imagem, tá? Aí a pessoa começa a tentar compensar. Já que eu comi, eu vou comer mais e vou comer mais para depois eu vomitar. Só que o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque no que a pessoa come mais e ela come sem parar e ela não tem mais o mecanismo de saciedade funcionando no desenvolver da doença, chega num ponto em que, obviamente, ela vai estar absorvendo boa parte do que ela ingeriu, né? Então, por que eu disse o tiro sai pela culatra? Porque a pessoa engorda. Para vocês terem uma ideia, no auge da minha doença, eu tinha pelo menos 8 quilos acima do que eu tenho hoje. E olha que eu passei praticamente uns 15 anos nesse processo. Eu descobri o nome da doença, eu já estava praticamente me formando em nutrição, que na Universidade Federal de Viçosa, embora seja uma grande faculdade, uma grande universidade, nessa época ainda não se abordavam os distúrbios alimentares. As primeiras publicações sobre bulimia surgiram principalmente no ano de 1989, que é justo o ano que eu estava me formando. E coincidentemente eu li uma revista feminina e descobri que essa doença existia. Uma das pessoas que sofria com isso na época era a princesa Diana. Eu falei, gente, é uma doença e tem pessoas que sofrem com isso. E aí que eu pude direcionar o meu tratamento, porque eu já fazia terapia na faculdade. No entanto, isso não era falado, muito menos entre os psicólogos, entre os nutricionistas. Mas eu quero dizer para vocês tudo isso como uma experiência de vida também, como um alerta, né? Porque como, Carmenzita, que você começou com isso? Ok, como? Eu ficava vendo revistas, naquela época não tinha internet, né, gente? Eu tinha 14 anos, então eu ficava vendo revistas, me comparando com as modelos. Eu falava, gente, mas eu tenho espinha, eu tenho um narizinho de batatinha, gente, eu sou barrigudinha, eu sou feia, mas eu preciso me arrumar para ficar mais bonita. Enfim, era uma insatisfação completa comigo mesma e de repente realmente eu achei que eu estava gorda, né, não estando. Tá? E aí eu fazia aquelas dietas de revista que vocês conhecem muito bem, que se não estão vendo nas revistas, estão vendo na internet, né? Uma da que a gente tem, e muita gente me xinga muito aí no vídeo, né? Que é a low carb, que muita gente inclusive não dá conta de prosseguir com ela pelos efeitos que vocês podem ver no meu vídeo a respeito do que acontece com o organismo, né? Inclusive efeito rebote, como que a pessoa tem consequências com isso. E eu quero fazer esse alerta aqui. Uma das consequências
é exatamente o distúrbio alimentar que pode surgir por culpa por estar comendo. Só que é uma culpa infundada, porque se você está numa dieta restritiva, que restringe calorias em geral, que restringe principalmente carboidratos, a fome vai ser inevitável. A queda de rendimento, o nervosismo, a ansiedade, isso é inevitável, vocês podem experimentar. Tentem aí uma semana de low carb, daquelas que tira arroz, feijão, pão, né? Imagina. Então assim, à medida que você come para menos, né? Por mais que você fale, tô saciado, tô comendo muita carne, vejam também que isso não é uma boa ideia, tá? Mas enfim, é uma saciedade somente gástrica, não existe uma saciedade hipotalâmica sem carboidratos. Então é um alerta importante que eu faço por questões de saúde, né? De insatisfação com o próprio corpo, de inadequação em relação aos padrões. Comecem a vigiar seu comportamento alimentar, comendo com tranquilidade aquela refeição que estiver destinada e analisem se tem carboidrato suficiente. Como você vai saber? Se você continua com fome, ou está tendo períodos querendo doce, ou está tendo compulsão noturna, né? Isso já é um sinal, mau rendimento, má disposição, tanto mental quanto física, né? Então, é um alerta importante, por quê? Porque a bulimia, ela se torna crônica e ela não é tão fácil de se tratar, né? A pessoa passa a ser dependente de excesso de alimentação. E a gente tem um problema aí que é diferente das drogas, diferente do álcool, é que as drogas e o álcool você pode eliminar da sua vida, mesmo que passe por um período de abstinência e tratamento. A comida não. Então é um vício pela comida, é um vício por aquilo que te mantém a vida. E nesses bololôs, né, em que a pessoa vai se alimentar de coisas que ela considera errada e ela exagera, vão vir, é sal, é açúcar, é gordura, né, é uma ilusão de que tudo isso vai ser expurgado. E uma questão importante também é a questão social, né? Isso afeta a pessoa nas tarefas do dia a dia dela, afeta nas aulas que ela tem que ter, afeta nos relacionamentos. Então não é uma coisa inocente, tá, gente? O distúrbio alimentar do qual estamos falando, que se chama bulimia, é realmente por experiência própria, né? Foi até o que me levou a fazer a nutrição em vez da veterinária que eu pretendia. Por experiência própria, é muito doloroso, né? É como realmente você, se fosse uma pessoa drogada ou alcoólatra, porém com o alimento que está sempre disponível e do qual você necessita. Então, cuidem-se bem, tá? Revejam sua alimentação, se estiverem fazendo, tipo low carb ou restritiva. Cetogênica nem se fala, né? Isso é outro assunto, mais sério ainda, quando você retira todo o carboidrato. E tente ficar bem. A alimentação, ela tem que estar boa para você, naquele momento, aquela refeição que você está fazendo, você tem que se concentrar, pensar que bom, seja pela nutrição, que bom, seja pelo prazer. Se você for tomar um sorvete, for comer um chocolate, for comer um doce, que seja um momento prazeroso e não de culpa, tá? Então, até o próximo vídeo. Curtam aí, se gostarem, podem pôr seus comentários. Obrigada.